Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Moonlive, nossa série de entrevistas ao vivo aqui no Instagram, que tem o prazer de receber nessa noite dois grandes talentos do audiovisual uberabense, Aldo Pedrosa e Filipe Carotenuto. Vamos conhecer um pouquinho a história desses dois talentos, os trabalhos que eles já realizaram e tudo sobre o novo longa-metragem que eles estão produzindo, A Mulher na Caixa. Sem mais delongas, vamos chamar nossos convidados para esse bate-papo. Boa noite, Filipe. Boa noite. Me ouve bem? Beleza, e você? Melhor agora. Tudo tranquilo. Fala, André. Pessoal que está aí assistindo, prazer, boa noite. Viemos aqui para esse bate-papo. Deixa eu só ver se minha luz aqui, como é que está funcionando aqui. E aí, André, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos na correria aí para a nossa exibição teste semana que vem aí, numa loucura. Estou aqui do lado baixando para eu assistir eu vou assistir o corte pela primeira vez hoje, assim, agora, acabando a nossa conversa. Que bacana. Eu imagino como que tá essa loucura, né? Vocês aí no pós-produção. Nossa, tá devagar não, porque assim, nós estamos nessa pós do A Mulher na Caixa, que é o nosso projeto aí mais comercial, relevante nesse sentido, por ser um longa-metragem, mas nós estamos também na pós de mais 3 projetos, assim, então, isso tudo ao mesmo tempo. Então, a gente está dividindo energia, forças aqui da Arte Barata Filmes, né, que é a nossa produtora, e dividindo essas forças em todas essas etapas de pós-produção desses projetos. Mas a Mulher na Caixa, a gente está nessa correria de fechar o corte, pelo menos o que a gente chama de primeiro corte, né, para a semana que vem, para a nossa exibição teste, que vai ser muito importante para a gente definir aí o corte final depois e a finalização do filme. Então, tá corrida. Muito bacana. Eu estou ansioso para ver essa exibição teste. Vou marcar presença lá terça-feira que vem. E todo mundo que está na live aqui também. A gente espera todo mundo lá nessa exibição. Vai ser muito bacana, galera. Sim, então, se todos muito convidados. E assim, a entrada é gratuita. Porém, não é obrigatório, mas a gente pede para quem puder levar 1 quilo de alimento, porque a gente tem uma parceria aqui com o Banco de Alimentos, né? com a Secretaria de Desenvolvimento, com o Banco de Alimentos. Então, quem puder levar 1 quilo de alimento para a nossa arrecadação lá, para a gente poder fazer essa doação, é muito bem-vindo. Bacana, pessoal. Então vamos também, além de assistir em primeira mão, né, o filme, vamos também ajudar quem mais precisa. Então vamos levar 1 quilo de alimento. Vamos assistir a 7ª arte e ajudar quem mais precisa. Bem-vindo, Aldo. Obrigado, André. Olá, Filipe. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Aldo, boa noite. Eu acho que eu estava apanhando aqui para poder entrar na live. Desculpa, tá, galera? Tranquilo. A galera do audiovisual apanhando das tecnologias. Brincadeira, né? Olha só. Perdão aí, gente. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. O André o sabe, louco o bicho. Filipão também. Só eu que não. É um prazer estar aqui. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite, André. É uma satisfação, uma honra estar contigo de novo. É você que faz parte da nossa história, né? Me entrevistou lá no lançamento do Ninfa Bebê há quase 10 anos atrás. É muito bom ver você seguindo essa caminhada e é uma satisfação muito grande, viu? Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado, a satisfação é toda minha. É um prazer receber vocês aqui na nossa Moonlive, né? É uma honra, 2 grandes talentos aqui da cidade. Eu posso dizer grandes amigos também, né? Longa caminhada aí. Com certeza. E é um grande prazer. Pessoal, a gente vai começar nosso bate-papo, voltando um pouquinho lá atrás, né? E que eu queria saber, e eu acho que a galera também, né? Como que despertou em vocês o interesse pelo audiovisual? Começa aí, Filipão. Você chegou primeiro. Você chegou primeiro. Não, olha, vou tentar ser muito rápido e sucinto, né? Porque é uma história muito longa que começa lá em 2004, assim, começa assim, né? Essa relação minha com o cinema, mais próximo. Então faz aí muito tempo, né? A gente é velho, a gente começa a falar da época que a gente começou a fazer isso, a gente percebe que a gente ficou velho, né? Mas assim, meu interesse no audiovisual, no cinema,
ele vem da contação de histórias, que é uma coisa que vem da minha infância, principalmente, que começou com um grupo de amigos, que hoje são um grupo de irmãos, assim, que a gente jogava RPG. RPG, sabe? Uhum. RPG de mesa, daquele. Não é RPG de videogame, não. RPG de mesa, papel, Certo. mesa, dado. A gente joga isso desde de muito moleque, muito novo. E veio daí essa paixão por contar histórias através do RPG. Eu falo desse grupo porque fomos eu junto com esses amigos que fomos em 2006 estudar cinema em São Paulo, né? Todo mundo junto. A gente saiu daqui de Uberaba, foi lá junto, começou minha trajetória. Quando eu comecei a estudar, na verdade, quando eu falo foi em 2004 que a gente tinha essa ideia. Em 2005 eu fiz um intensivo de cinema em Curitiba. Foi o primeiro curso em janeiro de 2005, intensivão de férias. E em 2006 a gente mudou esse grupo de amigos, a gente mudou todo mundo para São Paulo para fazer cinema lá na Academia Internacional de Cinema. E de lá, dessa época para cá, só ladeira abaixo em questão de estresse, questão de dedicação, só que só ladeira acima também na questão de realização, de conquista, de experiência. E aí vem daí, minha paixão do audiovisual, principalmente na parte do cinema, né? De todo o audiovisual, o cinema é a minha menina dos olhos, então é onde eu me conecto mais, apesar de já ter feito coisas fora do cinema, no audiovisual, mas no cinema é onde eu me conecto mais. Então vem daí, tá? De uma forma muito rápida, minha relação com o cinema. Muito bacana. É, eu acho que é minha vez, né? É essa. Eu vou tentar também ser sucinto como o Felipe foi, porque ele sabe que eu não consigo ser, né? É, assim, na verdade, tentando ser sucinto, é a única coisa que eu quis fazer da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu conto essa história e não é mentira. A minha lembrança mais antiga é eu ligando uma TV de tubo, preto e branca, deve que tinha menos de 14 polegadas, né, na casa dos meus pais. Quando eu tinha 6 anos de idade e estava passando o Jaspion, ou Changeman, era um desses Super Sentais. Ó, o Xuxa aí, ó, também sou seu fã, Xuxa. O nosso diretor de fotografia de vários projetos e, né, e fotógrafo cinegrafista do Mulher na Caixa, primeiro assistente de câmera. Ah, enfim, foi ali que eu acho que eu percebi um mundo, né? Porque hoje, né, a nossa molecada, né, as crianças já nascem imersos no audiovisual, né? E naquela época não era assim. Então, assim, demorou, inclusive, né, para eu ter o contato com TV. E isso parece soar muito estranho hoje, né? Pensar que eu só fui ter contato com a internet com quase 20 anos de idade, soa para a maioria, né, dos meus alunos, né, que são da geração de nativos digitais, soa como algo utópico. Imagina nascer numa época em que TV não era uma realidade em todas as casas, né? Então, Uhum. quando isso se tornou realidade, eu lembro que isso explodiu a minha mente, me abriu, né, por uma paixão que, como o Fifo disse, a partir daí foi só ladeira abaixo para um lado, ladeira acima para o outro. Eu disse que iria fazer filmes, né? Comecei a assistir muitos filmes, então desde criança, e segui a minha trajetória, né, acadêmica de formação também, toda direcionada para a arte. Como não tínhamos, né, universidade de audiovisual ou cinema próximo aqui em Uberaba e eu não tive condição de estudar fora, acabou que eu tive a sorte de fazer um curso de artes visuais aqui na cidade, a primeira turma que abriu na antiga Universidade Cesub, né, que era FEU na época, Faculdade de Educação de Uberaba, depois Centro de Ensino Superior. Infelizmente ela não existe mais, né? E o nosso curso também ele foi descontinuado bem rápido, assim, teve poucas turmas, mas sempre meu foco foi
trabalhar com cinema. Então, desde a época da faculdade, eu já reuni com alguns amigos para fazer curtas-metragens, né? Tanto que, Uhum. terminando a faculdade, eu e um amigo, o Ricardo, abrimos um curso de cinema no SESI, enquanto o Filipe estava abrindo um curso de cinema na Uniub. Ao mesmo tempo, foi quando a gente se conheceu. Que bacana. O Filipe um dia foi ministrar uma oficina lá no SESI, né? E a gente acabou se conhecendo ali em 2006, se eu não me engano. Nós, professores de cinema, porque era a forma da gente trabalhar com cinema. E tudo que eu fiz na minha vida, me tornei professor, né, da disciplina de arte, sou professor lá no IFTM, e sempre tentei trabalhar com a parte do cinema, do vídeo, do audiovisual. Então, meu mestrado em artes visuais e meu doutorado sempre foi voltado para a área do vídeo e do cinema, tanto com Ninfa Bebê, o meu longa anterior, ele foi também meu produto de finalização do doutorado, e hoje eu finalmente estou fazendo um curso, que é o último que eu digo, que é o último da minha vida, que é um pós-doutorado, um pós-doc, Mano, na área de cinema, que é no curso de imagem e louco. som, lá da UFSCar, em São Carlos. E acabei, né, também de uma forma bem maquiavélica ali, conseguindo alinhar para que A Mulher na Caixa fosse o projeto de pós-doc, trabalhando vários vieses. Então, é isso, assim, né? Desculpa, acabei, acho que falando demais. Não, não, Mas falou minha não. vida é toda envolvida com o cinema, de todas as formas, desde do meu trabalho enquanto professor, da minha trajetória acadêmica, aqui na minha vida pessoal, né? Assistindo filme, série todos os dias. E é isso, o cinema é minha vida. Que bacana. Muito bom conhecer um pouco mais da história de vocês, essa relação, a experiência que vocês já têm nessa área tão importante, né? E dentro dessa caminhada, vocês já fizeram vários projetos. Vocês poderiam elencar alguns projetos que mais marcaram vocês, que foram mais interessantes? Não, esse eu quero fazer de qualquer forma. Que muitas vezes tem um projeto bacana e nem sempre dá para ter viabilidade de fazer naquele momento, né? Aham. Agora começa você, Aldo. Então, aqui para mim eu não tô vendo sua imagem, Felipe. Eu achei que você tinha caído. Mas deve ser aqui. Você não quer? Começa aí. Vai lá. Não, emenda, emenda, emenda. Já estava aí, Tá. continua. Então Manda vamos abraço. lá. Eu ia emendar porque eu achei que você tinha desconectado. Isso que você falou, André, ele é muito importante porque a gente fala, né, quando a gente vai dar alguma palestra sobre cinema ou fazer alguma apresentação, que acaba que o dinheiro, né, os recursos financeiros, é a matéria-prima, de um filme, né? E isso é uma triste verdade, infelizmente. A gente, assim como, né, a tinta é a matéria-prima da pintura, né, a argila da escultura, né, de modelagem, o dinheiro parece ser a do cinema e não a luz, né, Hum. captada pela câmera, porque acaba que a gente precisa de recursos, né? Por mais que você queira fazer um filme ali a recurso zero, tem uma série de recursos ali que demandam, né? Recursos pessoais, né? Recursos humanos, né? Uma infraestrutura, uma equipe, alimentação, e várias coisas, né? O tempo dedicado. E quando você quer ir para um nível mais profissional, você precisa de fato de recursos financeiros, né? Então acaba que os nossos projetos eles são muito relacionados com as épocas em que a gente consegue acesso a alguns desses recursos, como nas épocas em que temos editais, por exemplo, né? Não que nós só fazemos em prol dos editais, por conta dos editais, nesses 20 anos de caminhada ou mais, a gente já fez muita coisa fora de época de edital, em épocas em que editais mais locais nem existiam, né? A gente não tinha edital aqui na cidade de Uberaba, o Uhum. interior do Brasil eram pouquíssimas cidades que tinham editais. Hoje, graças a Deus, né, Uberaba vive uma boa realidade em que a Fundação Cultural abraçou e está conseguindo fazer um trabalho brilhante com os editais, mas acaba que os projetos maiores nossos
eles, né, digo eu, né, e os que também eu realizei junto com o Filipe, que a gente já vem há alguns anos aí trabalhando juntos, acabam que vieram, né, dessa safra desses editais. Eu, particularmente no Ninfa Bebê, que o FIFO não foi da produção, né? Infelizmente, ele não pôde ser, mas eu convidei ele, mas ele não pôde participar. Ah, mas assim, foi o projeto que mais me marcou até hoje, claro, porque era um longa, né? Então eu estou realizando o meu sonho de fazer o segundo longa da minha vida, né? Fazer um longa não é fácil. Então o Ninfa Bebê, ele com certeza, né, teve marcou assim, né, particularmente, mas os curtas que nós também realizamos durante a história, os primeiros curtas que eu dirigi enquanto professor lá do SESI, quando eu dava aula lá, porque eu e o Ricardo, a gente não quis abrir um curso só para ensinar os alunos, a gente queria montar uma equipe, né? Como a gente não tinha uma equipe em Uberaba, falamos, vamos ensinar a galera e vamos fazer filmes com eles, é isso que a gente queria. Então, os primeiros curtas, e nós, professores, dirigíamos, eles eram a galera da produção, né, da direção de arte, da fotografia, do som, da trilha sonora. E os curtas mais recentes que a gente fez aí, né, nessa última safra de editais da Lei Aldir Blanc, que foi o Ninfas, o Noah, o Zebu, que foi captado junto com a prefeitura. Foi também projetos que marcaram muito, mas nenhum deles eu falo que se compara com a experiência do A Mulher na Caixa. O A Mulher na Caixa foi uma experiência assim para dois extremos, né? Muito gratificante por um lado, mas a mais sacrificante da minha vida por outro lado. É muito bom, né, ver ele saindo, enfim, né, quase prontinho aí. Ainda falta um pouco para ele ficar pronto, mas foi um desafio tremendo. Agora eu deixo o Fio falar. Desculpa. Vou ser breve, tá? Para a Ah, gente ganhar esse tempo. Mas, cara, eu vou falar uma coisa que parece resposta fácil, meio saída pela tangente. Mas eu juro, prometo que não é. Eu fico, é muito difícil para mim falar qual foi o principal projeto para mim assim. Então a minha resposta seria todos eles, porque eu acho que de uma certa forma todos eles me trouxeram para onde a gente está agora, assim. Todos eles me trouxeram para esse momento. Eu brinco assim que produzir um filme, mais do que dirigir, mais do que qualquer outra coisa, produzir, né? Porque é uma coisa que eu falo muito para os alunos também, quando nos cursos de produção audiovisual, nas oficinas que a gente dá. Tem uma coisa no cinema que a galera ignora muito, que é a produção. Ignora, assim, os alunos, a galera que está chegando agora, porque todo mundo quer ser artista, né? Então a galera quer ser diretor, quer ser fotógrafo, quer ser diretor de arte, quer ser, né, diretor musical, enfim. E pouca gente quer sentar a bunda na cadeira, quer gastar sola de sapato, né? Então produzir, eu falo mais que direção qualquer coisa, produção é o cinema, né? A produção é a arte de resolver problemas, assim. E o que a gente faz no filme nada mais é, quando a gente está produzindo, né? Nada mais é do que resolver as tretas daquela produção. Então, e aprender com elas e no próximo resolver outros problemas, né? E não ter os mesmos de antes. Então, quando eu falo que é todos os filmes que me trouxe até aqui, é porque assim, a gente vem tomando uma porrada atrás de porrada em filmes, mas é o que vai cimentando esse caminho nosso, sabe? Assim, é o que vai deixando essa caminhada nossa com. E aí eu entro numa outra reflexão também, porque quando eu falo disso, eu falo isso muito para essa geração mais nova, que é uma geração meio imediatista, que é tudo muito rápido, né? Nossa, eu fiz uma faculdade, daqui a um ano eu acho que eu vou estar com a minha empresa. Quantos anos, André? Você não está com um projeto, entendeu? Para fazer ele dar certo. As pessoas não esperam mais o tempo de amadurecimento das coisas. E a gente precisa respeitar o tempo das coisas, assim. Leva um tempo para ter experiência, você precisa levar muita porrada, assim. E aí, quando eu falo desses projetos, é isso, a gente vem amadurecendo cada curta, cada média, né? Esse é o segundo longa que eu trabalho, mas é o meu primeiro longa de diretor, A Mulher na Caixa. Mas é o segundo longa que eu trabalho, o primeiro foi há 20 anos atrás. Então, assim, fiquei nesse intervalo todo fazendo piloto de série, fazendo o curta-metragem, documentário.
Alguém comentou aqui que minha imagem não está aparecendo. Não, não, Oi, não é o Aldo que está vendo. É, não Vamos tá ver aparecendo. eu tô se vendo eu uma vou. bolinha girando com a sua imagem no fundo, dirigindo uma câmera com máscara de Covid, Espera assim, aí, ó. deixa eu tentar Estilosão. voltar aqui. Vê se volta. Não voltou aí? Para mim ela está normal aqui. Ainda não. Deixa eu ir girando a câmera aqui, ver se ela aparece. Tô te falando, André, a galera Brincando do disso daqui. audiovisual. Enfim, Olha aí. Mas, Se mas é você, se isso. você se você mas eu tivesse acho que é fazendo live questão com da qualquer internet outra também. pessoa. Não, eu acho que eu fui resolver fazer um negócio aqui quando o Aldo estava falando, e aí eu acho que ele Ah, saiu a imagem, porque uma hora pareceu que saiu e depois eu achei que tivesse voltado, porque para mim ela parece normal aqui. eu posso tentar, tipo, desconectar você e mandar o convite de novo. Faça isso, vamos lá, vamos ver se eu volto. Enquanto, Rapidinho, enquanto galera. você faz isso, eu posso só fazer um adendo, André? Pode, fica à Aproveitando? vontade. E fazendo adendo para os novos projetos. Os novos projetos que a gente Voltei? realizou agora. E- Voltou! Agora sim. Não, Eu agora vou fazer tava um falando, merchan, assim, não, foi você me cortou, coincidente. cara. Foi coincidente, mas minha imagem precisa aparecer por dois motivos muito, muito claros, assim. Um, primeiro, que eu sou bonito. Então a gente dá uma melhorada na live. Segundo, que foi coincidência, não foi proposital por causa da live, foi coincidência mesmo. Eu tô com a blusa do nosso patrocinador da Mulher na Caixa, né? Que é da Bacana. Arme BR. Então a Arme que é a patrocinadora, porque o filme ele foi patrocinado por um lado pelo governo, né, pelo edital da Lei Paulo Gustavo, só que a gente ganhou um patrocínio ainda maior que o do edital, que é um patrocínio particular privado da Arme BR, que Que mudou o patamar bacana. desse filme, né, que mudou a prateleira do filme muito, assim. Então então eu preciso estar aparecendo. Mas encerrando Lógico. aquele raciocínio, André, é isso, todos os filmes que eu trabalhei, cara, tipo, desde o primeiro curtinha que eu rodei lá no Intensivo em Curitiba, passando por um filme que foi muito relevante na minha caminhada, foi quando eu voltei para Uberaba. Eu trabalhei num filme do irmão meu, do Gui Tem Sol, que é Que o tá aqui Supernova. na live. Tá. Gui, Manda um oi nosso pra gente aqui. Né? E o Gui roteirista do A parceiro Mulher na nosso no filme, Caixa, e quando editor da Mulher na Caixa. É. eu passei pelo Supernova, que foi tipo assim que eu volto para Uberaba, aí eu dei uma distanciada, fui muito para academia, né? Fiquei muito na universidade, nos cursos, e agora voltando a produzir com um pouco mais de volume, assim, com um pouco mais de intensidade, mais foco. Então todos esses filmes, de uma certa forma, me trouxeram para cá. Então eu não consigo falar assim para mim se tem um mais relevante, importante, mas com certeza todos nos trouxeram para a Mulher na Caixa, e como o Aldo aí tá sofreu muito com ele, vai sofrer muito ainda, né? Eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás, vai chegar um próximo projeto e a gente vai falar assim, cara, esse é o mais difícil, né? E não, se a gente quer continuar, não vai facilitar, não vai ficar mais fácil, Sim. não vai ficar mais fácil. Não, e é muito bacana o que vocês pontuaram aí, porque quando a pessoa vê a tela, vê o produto pronto, fala, nossa, que massa, eu quero participar também, e não vê os bastidores, que é o mais importante, igual vocês Nossa. bateram na tecla. Então, quem quer seguir na área tem que saber desses detalhes, que são fundamentais. Os bastidores daria outro filme, viu, André? Talvez um filme mais de terror do que o próprio filme. Imagina. Eu tava só fazendo um adendo enquanto estava reconectando, Filipão, que também, né, não esquecer dos projetos novos que, né, produzimos aí. Foram 3 ou 4 curtas, hein, Filipe? Que a Arte Barata Fora a Mulher na Caixa, produziu. foram Fora a 3 Mulher na Quadra. E curtas. 3 curtas, né? E 2 eu particularmente fiz produção executiva, mais um que foi o Cavalgada, que foi a primeira vez que me convidaram, que na verdade eu pude participar de uma direção de arte, fui convidado. E passamos uma semana imersos na roça e foi uma experiência muito louca, sabe? Então, cada filme é uma experiência, são histórias para contar para os netos. Então, obrigado aí a todos da equipe Arte Barata e aos nossos, né, amigos cineastas. Gente, muito bacana essa experiência, todo esse relato desses dois talentos que têm uma experiência vasta nessa área. Para você que quer seguir nessa área também, saber os caminhos, o que você tem de buscar para poder se aperfeiçoar também nessa área. Falando sobre o longa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da produção, vocês já entraram um pouquinho no assunto, né?
dos bastidores, da atenção e tudo. Como foi esse processo de produção? E convidar a galera para exibição na próxima semana, lá na UFTM. Cara, eu vou falar rapidinho, agora eu recomendo de novo, tá, Aldo? Já roubando a palavra, rapidinho, e aí você já completa e faz o convite. Na verdade, assim, eu vou começar falando, não do convite, mas só esse da semana que vem, o Aldo vai explicar direitinho as informações, mas é importante ficar muito claro que o da semana que vem a gente está chamando de exibição teste. Uhum. Ele é um primeiro corte do filme, que ainda está ficando pronto esse primeiro corte, então, sem finalização, ainda vai para um segundo corte. E quando a gente fala que é importante entender isso, não é nem só para a galera aí, então tá sem finalizar para relevar a qualidade, não, pelo contrário. Quando eu falo que é uma exibição teste, é porque a gente vai no dia colher feedback da audiência, do público. A gente vai ter um formulário para a gente pegar a opinião do pessoal, porque isso vai guiar porque uma coisa é a gente, enquanto criador, enquanto artista, como a gente percebe o filme, né? O pessoal da equipe que está muito próximo, muito envolvido. A gente está enxergando muito de lupa, muito perto. Quando a gente chama o público que não tem as dores da produção, não tem, né? Quando o público tem esse distanciamento, o que importa é o que está na tela, não o que foi feito. Mas aquela cena a gente fez, não está ali, mas isso aqui eu tive que mudar por causa daquilo. Para a audiência, nada disso importa. A audiência importa o que está na tela. Então, para nós é muito importante que essa audiência do dia 22, do dia 22 é hoje, do dia 27, dê esse feedback, porque assim, eles vão conseguir a gente vai conseguir entender como é que a audiência está recebendo. Nossa, tal cena, eles reagiram de uma forma, eles tiveram essa sensação, eles não reagiram assim, funcionou isso, não funcionou aquilo. Então, sobre o 27 é isso. Sobre a produção, cara, é o seguinte, foi um caos, foi muito difícil. Muito difícil por quê? O Aldo estava falando, né, da matéria-prima do cinema ser dinheiro, cada vez a gente se convence, a gente enxerga isso de forma mais clara. Então, nós estamos fazendo um longa-metragem no Brasil, que um longa-metragem no Brasil ele é considerado de baixo orçamento a partir de 900 mil, R$1 milhão. Nós fizemos com 1/3 dessa verba, sabe? Um longa-metragem. E é um projeto que a gente sempre buscou para ser um projeto comercial nosso. A gente fala comercial entre aspas, mas não é visando lucro, dinheiro, nada, mas é um projeto que a gente quer que saia, né? A gente quer que vá para atinja uma audiência maior, um público maior. E para isso a gente precisa dar passos mais ousados nesse sentido. E a gente deu. E a gente deu alguns passos mais ousados. E esses passos mais ousados, obviamente, nos trazem consequências deste patamar que a gente resolveu jogar, né? Dessa linha. E sem necessariamente a gente ter uma estrutura humana, financeira, de produção para lidar com todas as consequências previstas e imprevistas disso. Então, foi um caos porque, assim, o projeto ele cresceu muito e os bastidores dele cresceu muito também. Mas, cara, foi um caos? Foi. Mas a gente tem uma sorte muito grande. A gente tem uma sorte muito grande, que a gente é cercado de pessoas muito fodas. Não sei se pode falar isso na live. Pessoas muito boas. Pode. Pessoas muito fodas. Então, tipo assim, cara, estamos eu e o Aldo na direção desse filme juntos, mas tem uma galera que boa parte dela tá aqui nas mensagens aqui, que carrega um piano para que isso aconteça, entendeu? Assim, eu brinco que esse filme faria sem eu e o Aldo, mas a produção da Eri, a produção do Mário ali nos bastidores, a Liana na assessoria com os parceiros, o nosso suporte criativo, o Gui no roteiro desde o começo, o Marcelão na foto, o elenco que se entregou muito, a Nayana, que é a nossa protagonista, o que ela se entregou nesse projeto, a Camila, que foi muito mais do que apenas uma atriz do nosso projeto, que é uma produtora executiva, né? Ela foi a pessoa que trouxe, junto com o Cleider, nosso preparador de elenco, Luciano Risso, trouxe um patrocínio, conseguiu, né, através dos contatos, esse patrocínio para nós. Então, são pessoas que fizeram esse projeto acontecer de uma certa forma que, assim, a gente não conseguiria tentar jogar nesse nível se essas pessoas não existissem. Era muito mais fácil elas fazerem sem a gente do que a gente fazer sem elas, entendeu? Então, estressante? Foi. Desgastante? Está sendo, muito, ainda. Só que, assim, é isso, cara. O desafio é você se cercar das melhores pessoas sempre, para poder fazer com que esse filme aconteça.
né? E assim, eu fui falando alguns nomes, né? A gente fica até, nossa, será que eu esqueci algum? É. É óbvio que eu esqueci vários, né? O Rafa, nosso sócio, o Rafa, cara, o cara carrega a gente, velho. O Rafa, que é nosso parceiro, dono da Y Filmes também. Enfim, o Mar de Poi, cara, da Input, que é um parceiraço nosso, que finaliza nosso som, que é uma das maiores produtoras de som do Brasil, já foi pro Oscar 2 vezes. Foi pro Grammy, primeira vez que uma equipe brasileira dedicada ao Grammy. É o cara que vai fazer nosso som, meu irmão, meu parceiro, estudou cinema comigo em 2006, lá em São Paulo, moramos junto. Entendeu? Então são essas pessoas, Ga- assim, que fazem esse filme Galera da acontecer. arte, galera do platô, deram um Nossa, show. É assim, a aproveita, Aldo, e gente. assume, continua essa sequência e assume e fala a Não, eu sua acho que percepção aí. assim, a galera que está fazendo a trilha sonora agora, que realmente Porra, o Java. a gente não O Java é pode foda. dizer que a gente teve que a gente não teve um departamento ou um setor tanto de de produção ou de pós, né, que está sendo agora, né, a fase que nós estamos, porque de fato todos brilharam em seus departamentos, né? E realmente é isso, porque é entrega, porque assim, a grana é muito pouca. Se alguém pensa, nossa, 350 mil reais, né, que é o total dos recursos, dá para fazer um milagre, dá para fazer muita coisa, não dá, né? A gente tem que fazer milagre, de fato, porque realmente é trabalhar por conta de um sonho. Porque é muito pouco recurso para pagar cachê, porque de fato a maioria vai para aluguel de equipamentos, para compra de material. Quando você vai ver, quando vocês forem ver o filme, quando você for assistir o filme, André, vocês vão perceber, né? é, Coisas, né, que nós preparamos, como a construção da própria caixa, né? Que como o Filipe disse, o Rafa, o Reston, né, que foi nosso engenheiro, que fez 1 milhão de coisas. A gente só conseguiu fazê-la porque a gente tinha um gênio por trás desse projeto. Então, assim, todos em seus departamentos com suas genialidades, né? E a gente tentando direcionar ali. E nesse âmbito eu tenho muito a agradecer ao Filipão, porque, né, ele levou o set. Muitas das vezes, 90% das vezes, sozinho, porque chegava a determinado momento, e alguns dias, nas primeiras horas, eu já morria, né? Porque a minha energia ia e eu desmaiava, não conseguia dar conta, e o Filipe ia até terminar. Então, né, eu brinco, eu não brinco, eu falo a verdade que eu fui muito mais suporte, né, do FIFO do que, de fato, diretor desse projeto. E a gente está sofrendo até hoje, tentando editar esse monstro de quase 1 hora e meia, né? Em tempo recorde, porque fazer um longa-metragem em menos de um ano é uma insanidade. Quando a gente peitou esse desafio, a gente, claro, já tinha consciência da loucura, mas como a gente queria um patamar maior, né? Como o Fifo disse, eu acho que a gente estava sendo mais maluco do que sempre tinha sido no passado. Inclusive, se eu comparar com o Ninfa Bebê, que é um projeto muito mais enxuto, muito mais simples do que o A Mulher na Caixa. E é isso, e a gente vai levar o resultado do que a gente tem até então, né? Infelizmente, não é um resultado 100% finalizado, não deu tempo, né, de fazer ainda o projeto 100% que a gente quer chegar lá. Estamos aí virando madrugadas, noites, dei até um piripaque de saúde, tive que pegar um Ixi. atestado do trabalho por conta de emendar madrugadas de edição e da aula e enfim. Mas é isso, é o sacrifício aquilo que eu falei antes, né? Sacrifício das nossas vidas, é nossa entrega mesmo, né? A gente dá das tripas ao coração aí pelo filme. E a gente vai levar, né, o melhor resultado que foi possível até então, com certeza com muitas falhas ainda, né? Mas para que o público dê o feedback para que a gente possa amadurecer e possa não querer agradar a todos. A gente não vai conseguir isso, né?
a gente não tem nem condição de fazer isso com a proposta que nós temos de filme. Mas a gente quer ouvir todo mundo para que, igual o Fifo falou, que desperte nosso olhar, né, para coisas que nós, muito viciados na produção ali, né, em todo o processo, talvez a gente esteja cego. Então, agora fazendo o convite, e antes de fazer o convite, eu quero agradecer muito a Dira da UFTM, que eu sei que está aqui, né? Ela deu um oizinho aí pra gente. Muito obrigado por ter nos convidado para esse evento, né? O FTM fez aí um evento sensacional, né? Convidou 4 filmes aprovados pela Lei Paulo Gustavo, né? 3 inéditos, e a gente está encerrando esse ciclo com A Mulher na Caixa. Então convido a todos os que estão aí assistindo a irem até o Auditório Esmeralda da UFTM, que fica ali perto do Uberaba Tênis Clube, do TC, perto do Hospital Escola, da UFTM, às 19 horas, entrada gratuita. Mas se puderem contribuir com 1 quilo de alimento para o Banco de Alimentos, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente agradece muito, não é obrigatório, mas a gente agradece muito essa contribuição, a parceria que a gente tem com eles. E a gente espera vocês, vamos fazer uma festa junto. A gente tem 400 lugares no auditório, galera. A gente foi muito olho grande, a gente pediu para Dira, a gente quer o auditório maior, vamos lotar o auditório, né? E vamos lá, vamos comemorar esse passo que a gente está dando, né? Esperamos que o filme de fato consiga chegar nas salas de cinema, repita, né? Ao menos a trajetória que o Ninfa Bebê teve, mas de uma forma bem mais ampla, né? Tanto de premiações quanto de circulação. E, enfim, a gente está fazendo de tudo para isso. Reunimos uma equipe, como o Fifo falou, que já trabalha com cinema e que são uberabenses, a grande maioria, que trabalha com cinema há muito tempo, pela primeira vez trabalhando junto. Tem uma equipe muito top de Uberlândia que está vindo de caravana, aí ó, o Xuxa tá falando, que já são nossos parceiros, que já fizeram vários trabalhos com a gente e que são os caras muito, como o Fifo já falou palavrão, muito foda de Uberlândia, né? A gente tem aí, né, os nossos atores convidados, né? Convidados, assim, claro, foram contratados, mas que não são da região. É a Camila de São Paulo, o Cadu de Rosa, né, que mora hoje lá em Los Angeles, faz séries internacionais como Yellowstone, e o grande Henri Castelli, né, que é o conhecido ator global aí de várias novelas, Malhação, e que a gente teve aí, né, a honra de trabalhar com todos esses profissionais junto com um grande elenco uberabense, né? A gente está com uma galera de Uberaba top, né? Não só a Nayana, nossa protagonista, mas a Ana, o Salu, o Hugo, o Lucas e A Júlia. a Júlia. E a Júlia. Eu acho que agora fomos todos, né? Foram todos. Acho que foram todos do nosso elenco. Então, né? Uberabenses e globais juntos. Não, isso é muito bacana, né? Eu sempre falo o pessoal o tanto de talento que a gente tem em Uberaba, em todas as áreas, e isso é importante a gente mostrar. E precisa ser valorizado isso. O trabalho que vocês fazem, toda essa equipe que faz, com suor, com sufoco, com dificuldade, mas sempre buscando trazer o melhor para a gente, é fantástico. Vocês têm que ser parabenizados de pé. Que isso. Essa galera tem que ser assim, ó. Porque eu vou te falar, você fala de tanto de gente tem Uberaba e é impressionante. Uberaba domina o mundo, cara. Qualquer lugar que você vai, você encontra um uberabense de sucesso. Eu lembro quando eu fui estudar na IC em 2006, eu estava estudando, fomos fazer um casting pro elenco, entrei no estúdio Fátima Toledo. Quando eu virei uma portinha, assim, eu dou de cara com o Kleiber, né? Que Luciano Risso hoje, nome, mas o Kleidão. Eu falei, gente, de Uberaba, o cara foi meu diretor de teatro quando eu tinha 14 anos aqui na cidade. É um puta preparador de elenco, tá aqui assistindo com a gente também, né? Então, assim, aí tem o Mar de Poi, que é um dos donos da Input, o Gui tem Sol, e a galera vai se espalhando, mas eles voltam para cá, é isso que é legal.
Porque essa galera de Uberaba, elas vão dominando o mundo, mas Aham. elas realizam as coisas aqui, sabe? E aqui eu queria também fazer uma coisa que foi muito bonita, que a gente fez esse filme, eu acho muito, muito gostosa de fazer, foi muito prazeroso de ver isso acontecendo, foi o tanto que o nosso set estava muito cheio, muitas pessoas no set. E eu fui professor do curso presencial de audiovisual do Uniub, né? E professor do curso também na EAD. Tinha muito aluno e ex-aluno meu dentro do set, pessoas das nossas oficinas, alunos, a galera nova, com sangue novo, com brilho no olho. Então tá vindo aí uma geração muito bacana, né? Produzindo seus projetos, trabalhando nos projetos de todo mundo. Então a gente, da mesma forma que essa galera fica, né, sai, conquista o mundo, mas volta para fazer as coisas aqui, apoia as produções nossas de Uberaba, a gente do Uberaba tá cada vez reciclando e trazendo essa galera mais nova também, né? Então, assim, foi incrível, foi do mesmo nível que ele foi desgastante, estressante, ele foi incrível também. E tem muita coisa que ainda vai vir nesse filme que a gente não tem ideia, mas vai vir muita coisa ainda por aí. Que bacana. Parabéns a todos da produção, os uberabenses, o pessoal que veio de fora, o Xuxa, o pessoal de Berlândia, os atores global, para esse projeto que está sendo desenvolvido, que eu sei que vai ficar magnífico, como todo o trabalho de vocês todos. E terça-feira vai ser muito bacana, pessoal. Olha aí, a gente vai ter a oportunidade de colaborar com um projeto dessa magnitude. Então, é muito importante. Todo mundo lá, são 400 lugares, cada um que levar 5 pessoas, a gente vai conseguir encher aquele espaço lá, vai ter até fila de espera lá fora. Então, vamos todo mundo lotar na terça-feira o anfiteatro lá no FTM. Tomara que fique Ô, bom, André, porque se lotar e tiver ruim no filme, né, a gente passa vergonha Não, pra eu sei que vai estar bom. se não ficar bom, é a primeira versão, tá? É a primeira versão. a gente É, usa essa desculpa. é. E você falou uma coisa muito importante, viu, André? Desculpa te cortar, mas só para Que isso? finalizar, e prometo cala a boca. Realmente a gente está fazendo questão, porque, lógico, a gente já fez outras mostras para colher feedback e tal, mas dessa forma que a gente está fazendo, a gente nunca fez, né? Que é realmente pegar um produto ali que não está ainda muito legal, mostrar e falar, gente, falem sobre ele. Porque a gente quer que esse filme seja um representante da cidade. A gente quer, né, levar para outros lugares falando assim, é um filme de Uberaba, feito por uberabenses e por uberabenses e região, né? E feito por uberabenses e região, o público que foi lá, que deu sua opinião, também foram realizadores. Sabe? Porque eles ajudaram a gente no processo para que eles depois voltem na sala de cinema, se o filme conseguir ir para o cinema, sabendo, olha, que legal, eu pude contribuir porque aquela cena mudou, porque eu falei, né? Aquela cena ali tá assim porque eu dei aquele pitaco. Então é isso, a gente quer que realmente, desde o primeiro momento, que esse filme de fato fosse um filme da cidade, né? E da nossa região. Quando a gente fala da cidade, a gente não tá, né, só falando Uberaba, né? Mas assim, aqui do entorno de Uberaba, né? Porque a gente teve essa galera de Uberlândia que já tá quase virando uberabense, né? Que tá fazendo tudo aqui com a gente, né? Mas enfim, do Triângulo Mineiro mesmo, né? Desse cinema latente aqui do interior que tá se construindo. Então é por isso que a gente quer que a galera vá e que contribua. Porque é um filme nosso, não é um filme meu, do Fife, de toda essa equipe maravilhosa só. É um filme de todos nós, da cidade, que a gente vai ter orgulho de falar que é de toda a cidade, de toda a região. Isso aí, Bom, Xuxa. Xuxa, hashtag o Cleide, Isso Berabense. aí. o Cleidão tá perguntando, e tá ficando bom? Eu não E sei, eu aí, não vi Filipe? ainda. Ele não Eu não viu? vi. Eu mandei pra ele ontem. Mandou um primeiro corte Terça-feira, ontem, eu terça-feira não vai lá consegui colaborar com a ver. gente lá. Eu vou Se você tentar ver deixar até pra assistir só domingo. na terça, Eu vou tentar ver demais. até domingo para ver se tem alguma correçãozinha para fazer, mas eu não vi ainda. Eu tô curioso. E, André, eu vou te explicar, eu vou te ensinar uma coisa, tá? Tá? Quem Aham. sou eu para ensinar? Mas ó, Que quando isso. você for chamar o Aldo e eu para uma coisa, você não pode colocar no roteiro tempo máximo da live 30 minutos. Você não conhece o Aldo, velho. Você não Putz, tinha isso no roteiro? tinha. Desculpe, eu Começa não o roteiro vi. com isso em negrito.
Tempo máximo, 30 minutos. Eu falei, o cara não conhece o Aldo, velho. Não é possível. Mas eu coloquei isso para não Não. tomar muito tempo de vocês, que eu sei que o tempo de vocês está muito Desculpa! curto, vocês estão muito envolvidos na produção. Era por isso que eu pus os 30 minutos. Mas a Entendi. gente fica à vontade aqui, a gente tem todo o tempo de conversar. Tá muito bacana o papo. Ai, ai, ai. Nossa, se deixar, eu vou até meia-noite. E depois vou editar o filme. E aí eu vou morto da aula amanhã. Meninos, ó. Eu vou estar lá amanhã, prometo. Ah, quem chegou? Olha lá, a Olha, Camila. Camilinha, nossa atriz fantástica e produtora executiva do filme também. Camilinha, direto de É, Cannes. Ela tá em Cannes. olha, seja tá em bem-vinda. Cannes. Ela tá em Cannes lá agora, já conseguindo vender nosso filme. É isso. Bem-vinda, Bacana. Camilinha. Ó, Cleidão, pode deixar que eu vou mandar, eu só preciso assistir, porque eu não assisti e dar os feedbacks pra gente poder fazer os ajustes. Até domingo, a gente deve fazer, domingo, segunda, a gente troca, a gente vai falando. Ô Camila, ano que vem a gente encana, hein? Esse ano tudo bem, a gente deixa o agente secreto aí do Kleber ganhar todos os prêmios, o Wagner brilhar, mas o ano que vem é mulher na caixa, hein? Mulher na caixa. Mas é isso, André. Ai, Obrigadão pelo convite, obrigado pela obrigado. oportunidade de a gente falar um Viu? pouquinho do projeto. Espero vocês lá na terça-feira, Andrezão. Na terça-feira a gente vai conversar bastante também. E vamos ver, né? Se até lá. Eu tô achando que eu vou acabar vendo o filme só lá na terça. Mas tudo bem. Cara, eu te mato, velho. Tudo bem, você merece, porque eu deixei, né, o set nas suas costas. Não, Pode deixar. senhor. Não, eu vou É tentar o assistir para pagamento. a gente fazer um último ajuste. Tô brincando, cara. Obrigado, viu, André? Valeu demais. Desculpa, Que cara. Eu juro que eu li todo o isso. seu roteiro, mas esses 30 minutos meu cérebro não captou porque eu tenho problema com o tempo. Fica tranquilo. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Vou deixar um espaço para vocês falarem um pouco da rede social, como conhecer o trabalho de vocês individual, do Arte Barata e de outros projetos de vocês, deixar esse espaço. Mas eu quero agradecer a todo mundo que comentou aqui. O Rodrigo falando a live sensacional, obrigado. Obrigado. Erilene, mandando aqui corações. A Camila Meu, aqui. Marido Eu dela, sei, a marido. gente sabe. vocês tiram o olho desse coração. A Camila aqui mandando também. Brasil brilhou lindamente aqui. Ano que vem o nosso. Quer ver a live desde o início? Eu vou deixar disponibilizado aqui na página e vou fazer uma edição para pôr no YouTube também, no nosso canal. O Daniel, Espetáculo. o Daniel pediu para compartilhar também com eles, eu acho que é o filme. Daniel R. Reis. Dia 27, Dia lá no 7. Auditório E Esmeralda. depois no cinema mais perto de você. É É, isso. Pessoal, vamos fazer uma campanha. Tô intrometendo, né? Fazer uma campanha aqui, ó. Hashtag Cinemais Uberaba e Kinoplex Uberaba. Tem que ser a estreia aqui em Uberaba nas redes que a gente tem aqui. Kinoplex, Cinemais, todo mundo que conhece. Vamos mandar mensagem para eles exibirem para a gente esse fazer filme pra estreia gente. mesmo, né? A gente Isso, fazer quando o filme estiver pronto, estreia, isso. vamos fazer aqui, com certeza, sem a menor sombra de dúvida. E aí, com o elenco todo aqui, a Camila já vai ter abandonado a Europa, ela vai ter voltado para nós. A galera que está fora aí em São Paulo, a gente traz para cá. A gente faz Nayana, a. a gente traz lá da China, né? A Traz nossa a protagonista tá Nayara lá da na China. China. É. É. Trazer o nosso patrocinador, né? Trazer a ARM-BR, porque a gente não chamou muito. A gente, assim, eu falo da ARM, gente, porque a ARM foi o principal patrocinador nosso, incentivador. Realmente mudou o filme de prateleira, né? Só que a gente também teve muitos parceiros aqui da cidade. E aí é bom uma coisa que eu não comentei. Isso. Esses parceiros da cidade, a gente não fez um convite oficial. Se alguém assistir essa live, a gente não fez um convite oficial. Até a gente falou com a nossa produção para comentar com os parceiros que perguntassem, visse a divulgação. Porque por ser uma exibição teste, onde a gente vai colher essa impressão, a gente não quis fazer um convite oficial para os nossos apoiadores, por causa exatamente de não ser um lançamento do filme. Porque assim que a gente tiver a Não é versão uma final, aí a gente vai ter um premiere. lançamento, a premiere do filme, aí a gente convida os parceiros, todos de fato, para estarem, prestigiarem, aí a gente faz esse espaço todo, mas com uma versão boa do filme, né? Uma versão, pelo menos, melhor do que vai estar na terça-feira, porque vai ser uma versão aprimorada, mais bem finalizada, trabalhada, tá? Então, mas aproveitando para falar, né,
sigam aí o perfil da Arte Barata Filmes. Temos o perfil também do filme, da Mulher na Caixa. Dá uma procurada aí. Siga o perfil dos nossos parceiros, tá? Vai lá na Arte Barata, vê lá os parceiros apoiadores que a gente já divulgou. E a Arne BR, que é aí o grande patrocinador, e a Fundação Cultural. Sigam também que está fazendo um trabalho fantástico, excelente na cidade. Então, galera fantástica, assim. Então, quando a gente fala das pessoas que trabalharam no filme, eu esqueci, mas isso é muito importante, porque esses apoiadores, caras, eles, o que a gente consegue economizar muita coisa em custo, investimentos, são porque essas empresas têm essa visão para a cultura, têm essa visão de apoio no cinema da cidade. Então, é só por causa disso que a gente consegue fazer isso acontecer também. Então, sigam as nossas redes dos nossos parceiros, daí Fundação Cultural, Arme, dá uma olhadinha nos demais parceiros, sigam aí, pessoal. Uhum. E também o trabalho da UFTM, né, do Centro Cultural da UFTM, que tá fazendo essa mostra, e a Dira, que é uma pessoa que tem uma ligação com o cinema muito grande, né, eu fiquei surpreso pelo currículo dela. Então, assim, é uma super artista que a gente tem aqui na cidade. E as nossas, a gente também é muito grato às nossas universidades, né, às instituições que nós trabalhamos, e todo o apoio que a gente recebe delas, né? Então, assim, para quem não conhece, é difícil, né, não conhecer a Uniub, mas lá temos o curso de audiovisual, né, Filipe? Os cursos da área de comunicação, que o Filipe é gestor, e no Instituto Federal, onde eu dou aula, né, tem cursos de diversos níveis, desde o ensino médio até o doutorado, né? E uma galera brilhante, vários artistas. Então, assim, né, saibam que em Uberaba nós temos essas instituições com esses trabalhos e, né, se você está procurando lugar para o seu filho estudar, para você estudar, fazer algum curso e ainda fazer arte, então temos opções na cidade. Saibam que temos opções na cidade. Tá? E é isso, siga aí as nossas redes sociais para saber mais sobre todos os nossos projetos. E terça-feira conto com vocês, nos ajude a divulgar, por favor, para lotarmos o auditório. Estaremos lá com certeza, e todo mundo que participou da live vai levar mais 5 pessoas. Isso já está combinado também, então todo mundo aí tem que fazer essa parceria. É isso, aí já temos aí metade do auditório. Galera, muito obrigado mais uma vez pela atenção, a disponibilidade de participar da live aqui, bate-papo. Parabéns a todos os apoiadores, patrocinadores desse projeto e as instituições de ensino também que dão apoio para vocês. Obrigado, André. Um Muito abraço, turma. A gente se vê Valeu, galera. Gente. Obrigado. Valeu demais. Parabéns, André. Que trabalho magnífico seu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Gente. Valeu, galera. Essa foi mais uma edição do Moonlive com o Aldo e Filipe. Que você sabe que o que há de melhor tem aqui no Zebu na Rede. Terça-feira, o encontro marcado no FTM. Até mais.